voltar aqui para vocês verem meu rosto. Iniciando aqui a gravação. Bem, pessoal, então vamos lá agora para o livro, certo? Eu vou pegar aqui o livro no capítulo 2 do livro, certo? Daqui é um livro que eu tinha a edição 8 do livro, do Circuitos Elétricos, Riedel e Nilson, certo? Mas aí todos os que eu passarem, todos os livros, as questões que eu passar do livro para vocês fazerem em casa, são daquela edição 10, que está lá no site da UFAL, nossa fonte oficial, né? Lá no CIB. Algumas questões são diferentes, tem às vezes umas questões a mais, outras a menos. Então, às vezes a mesma questão, aparentemente, pede uma coisa diferente, ou tem uma resistênciazinha diferente. Então, é importante fazer sempre o da 10ª edição, que é o que está disponível lá no site da biblioteca. Então, essa questão aqui, pessoal, vou fazer duas questões aqui com vocês, certo? Passo a passo. Vou fazer a 2.18, a 2.19, ou uma similar a essa lá da edição nova, vou passar para fazer em casa, e depois a gente vai fazer a 2.21, certo? Vamos fazer a 2.18 e a 2.21 aqui dessa edição. Olhando primeiro aqui para 2.21, para 2.18, todo mundo está conseguindo enxergar direitinho ou é melhor dar um zoom? Deixa eu dar um zoom aqui. Eita, que ela acaba saindo. Deixa eu tá? Pronto. Aqui está no zoom máximo. Então, a gente tem essa questão aí, eu vou anotar aqui no meu quadro para a gente iniciar. Então, essa 2.18 é uma fonte, né, de 50 volts, resistor de 4 ohms e duas resistências. Uma de 20 e a outra de 80. Então, vou ver o anunciado para vocês. 20, 80, 4. E aí a corrente, a tensão na de 80 é V0, a corrente na de 80 é IB, e a corrente na de 20 é IA. Aí vamos aqui para o enunciado. Dado o circuito mostrado na figura 2.18, determine o valor de IA, que é a corrente que passa em 20 ohms, IB, que é o que passa na de 80, V0 a tensão na de 80, a potência em cada resistor e a potência da fonte. Certo? Então, são assim esses enunciados. Aí vamos lá agora para o nosso quadro. E eu quero que vocês me respondam essas perguntas em sequência. Respondendo aí, pessoal. Respondendo. A primeira pergunta. Há elementos em série? Tem algum resistor em série, alguma dupla de resistores em série, nesse meu circuito da questão 2.18? O que vocês acham? Eu vou botar o nozinho assim, um pontinho, só para chamar a atenção, certo? O que vocês acham? Tem alguma resistência em série? A gente tem 3 resistências, uma de 4 ohms, uma de 20 e outra de 80 ohms. Tem alguma em série? Pode usar o chat aí, sim ou não. Rapidez. Para duas resistências, dois elementos estarem em série, o que eles têm que ter em comum? O Wesley disse que não. O que eles têm que ter em comum, Wesley, aí, para dois elementos, né? Como duas fontes, duas resistências, uma resistência e uma fonte. O que eles têm que ter em comum, esses dois elementos, para estarem em série? A Yane, exatamente, Yane, a mesma corrente. Então, para dois elementos estarem em série, a corrente que passa em um não vai se dividir em nenhum momento até chegar no outro. Ela vai passar direto e chegar no outro. Então, aqui, ó, a corrente que passa no resistor de 4 ohms, quando ela vem, ela tem um nó, ela tem dois caminhos para seguir agora. Tanto que ela se divide mesmo em A e em B. Então, a corrente de 4 ohms aqui, 4 ohms não está em série em nenhum dos dois. E 20 e 80 também não estão em série. Certo?
Aí a segunda pergunta, há algum elemento em paralelo? Tem algum par de resistências aí em paralelo? Tem, né? E qual a característica comum de dois elementos em paralelo? O que é que eu tenho que ter igual? A mesma tensão, exatamente, Mariana e Larissa, a mesma tensão. Eu tenho que ter a mesma tensão. Então, os dois terminais dos meus elementos têm que estar juntos, têm que estar conectados no mesmo ponto. Então, a resistência tem esse terminalzinho da esquerda, da direita. Vamos ver se 4 está em paralelo com 20. O terminal da direita e o terminal aqui de cima estão conectados entre si realmente. Então, nesse mesmo ponto, nesse mesmo nó. Agora, o outro lado aqui está no positivo da fonte, está em um lado da fonte, e o outro lado aqui está no lado negativo da fonte. Estão em pontos diferentes. Então, 24 não estão em paralelo. Agora, 20 e 80. Ó, o terminal de cima conectado com o terminal de cima de 80, um deles ok, e o terminal de baixo conectado com o terminal de baixo de 80 também. Então, 20 e 80, sim, estão em paralelo, certo? Eles têm a mesma tensão. Então, se lá no enunciado já dizia que V0 é a tensão em 80, V0 também vai ser a tensão em 20, certo? E elementos em paralelo, aqui então a minha segunda pergunta foi sim. Elementos em paralelo, eu posso fazer um, um circuito, né? Eles podem ter, posso refazer esse circuito de forma a ter um circuito equivalente, né? Circuito equivalente não tem os mesmos elementos, são elementos diferentes, mas a mudança dessas duas resistências em uma só não muda o comportamento do restante do circuito, certo? Então, a gente continua tendo uma fonte de 50 volts, a gente continua com um resistor de 4 ohms, e agora a gente vai ter, ao invés de dois resistores, um de 20 e um de 80, a gente vai ter um só. Mas o que continua? A tensão sobre eles, a tensão de dois elementos em paralelo e do equivalente em paralelo é a mesma, não muda. Continua sendo a tensão V0, certo? Então, aqui é importante, ó, quando eu tinha essas duas resistências em paralelo de 20 e 80, quando eu encontrar o equivalente a ela, a diferença de potencial desses dois nós aqui, de cima e de baixo, permanece o mesmo, permanece a mesma, que é, no caso, meu V0. Então, vamos fazer o paralelo. E o paralelo aqui de duas resistências, né? Quando eu tenho só duas, eu faço o produto dividido pela soma, né? E aí a resistência equivalente, né? Resistência equivalente vai ser quem? O produto 20 vezes 80 sobre a soma, 20 mais 80. E aqui, ó, vai dar 20 vezes 80, 2 vezes 8 dá 16, com dois zeros vai dar 1.600, dividido por 100. Eu corto os dois zeros aqui, com os dois zeros do denominador, fiquei com a resistência equivalente de 16 ohms, certo? E vocês vão observar sempre uma coisa, ó, aqui já é uma dica, para caso no meio das contas, né, vocês forem fazendo na calculadora, tá, acabarem se perdendo, esquecendo um sinal, ou onde era para somar, vocês estão dividindo, estão multiplicando, enfim. Se confundir alguma coisa, de cara você já deve observar uma dica, que é qual? Eu posso ter, ó, 50 resistências em paralelo. O equivalente das 50, do número de resistências equivalentes em paralelo que você tenha, sempre será menor do que a menor entre elas, certo? Então, aqui eu tenho duas, né? Uma de 20 e uma de 80. O paralelo vai dar menor que 20. Você pode ter certeza disso. O paralelo sempre dará menor do que a menor delas. Se por acaso aparecesse aqui 26 ao invés de 16, você já, opa, eu vou voltar que eu errei em algum lugar, certo? Então, você pode voltar que errou em algum lugar. Então, tem 10 resistências de 100 ohms e uma de 1. Vai dar menor que a de 1, certo? Vai dar o paralelo entre todas elas, vai dar menor do que a de 1, certo? É sempre menor do que a menor entre elas. Então, aqui deu 16, está respeitando aí, né? Eu revi minhas contas aqui, está ok. Então, vou dar continuidade. E aqui, o que eu vi? Ó? Agora, nesse meu circuito, né, eu tenho três elementos. Uma fonte de 50, um resistor de 4 e outro resistor de 16 ohms.
E agora eu pergunto para vocês, vamos voltar aqui para minha sequência de perguntas, né? Há algum elemento em série agora aqui? Algum par de resistências em série? Aí você vai procurar aqui, né? Opa, a corrente que passa em 4, ela chega nesse nó aqui, que tinha uma bifurcação, agora não tem mais, né? Só é uma entrada e uma saída, ela vai passar em 16. Então, agora sim, os resistores de 4 e de 16 ohms estão em série, certo? Os resistores agora estão em série, então eles podem circular, podem ser simplificados, né? No caso, mais uma vez aí. Então, eu tenho esse circuito equivalente a esse aqui de baixo, com uma fonte de 50, vamos para ver aqui, tá? Com uma fonte de 50 e um resistor do equivalente série, né? E o equivalente série agora é só somar, vai dar 20 ohms. Então, agora eu tenho que o terminal positivo está chegando aqui, o negativo está chegando aqui, eu tenho 50 volts aplicado no resistor de 20 ohms, certo? Então, eu tenho 50 volts aplicado no resistor de 20 ohms. Eu lembro que esses 50 volts, né, é diferente de V0. V0 está aplicado apenas em 16. 50 está aplicado no conjunto todo aqui, né, nos 20 ohms aqui do meu circuito, certo? Então, o que eu vou fazer para descobrir essa corrente que está circulando aqui? Essa corrente I circulante aqui, corrente I. O que eu vou fazer? Eu sei que a corrente é tensão sobre resistência, então eu vou ter que a minha corrente I vai ser 50 volts, que está no resistor, dividido pela resistência dele, que é de 20 ohms. Isso daqui vai dar 2,5 amperes. Né? 2,5 amperes é a corrente que passa onde? Qual é a grande vantagem de a gente fazer essa simplificação? Porque agora eu vou poder voltar aos poucos, né? A corrente que está saindo da fonte, a corrente I, é a corrente de 2,5. Então, aqui eu continuo. Ó. A corrente I está saindo da fonte, vai passar por 4 e vai passar por 16. É uma corrente que continua sendo de 2,5. Então, eu já saí dessa minha versão mais simplificada do circuito e voltei aqui para de cima, a intermediária aqui. Ou seja, se eu sei que a corrente que está passando na fonte em 4 ohms é 2,5, a corrente está passando em 16, 16 está em série com o resistor de 4, também é de 2,5. Então, já tenho como descobrir V0, que é a minha primeira incógnita aqui. Quem é V0? V0 é o produto R vezes I, e o R é 16 e o I é 2,5. Então, de cara, já sei que meu V0 é 16 vezes 2,5, 40 volts. Então, opa, achei o V0 aqui, 40 volts, certo? Então, acho que a letra A das questões era quem era o V0. E agora eu vou desse meu segundo circuito equivalente e vou para o primeiro. Opa, mas o V0 aqui era a tensão no resistor de 80. E é a mesma tensão no resistor de 20, né? Já que 80 e 20 estão em paralelo. Se eu tenho V0, ou seja, 40 volts em cima de 80 ohms, eu tenho como encontrar o IB. Então, quem é o IB? É a tensão em cima do resistor de 80 ohms, que é V0, dividido pela resistência, né? Que é o próprio 80. Então, aqui eu vou ficar com 40 dividido por 80, e vai me dar 0,5 amperes. Certo? Então, IB é 0,5 amperes. Aqui, ó, continua sendo o meu I. Então, aqui de cara, já tenho como encontrar o meu IA, né? Que aqui não é o I, que é 2,5. Então, 2,5 está entrando aqui nesse nó, e por IB está saindo 0,5. Quem vai ser IA, pessoal, aí nesse caso? Já pela lei de Ohm a gente já sabe, né? Vai ser 2, certo? Mas eu poderia fazer pela lei de Kirchhoff, né? Do somatório das correntes no nó dá igual a zero. Mas eu ainda posso fazer porque eu conheço de outra forma, porque eu conheço a tensão no resistor de 20.
que é o mesmo V0. Então, ainda posso fazer assim, ó, IA é igual a quem? V0 sobre 20. V0 sobre 20 ohms, que vai dar 40 sobre 20, que vai dar 2 amperes. E há 2 amperes, que dá direitinho. 2,5 entrando no nó, 2 amperes saindo aqui pelo resistor de 20, meio ampere saindo pelo resistor de 80. Isso também já é esperado, né? Que a corrente que passa no resistor de 20 seja maior do que a que passa no resistor de 80. Porque, olha, 80 é uma resistência maior, ele vai dificultar mais passar essa corrente aqui em, em 80 do que nesse outro caminho aqui que só tem 20. Então, ele vai resistir mais à passagem de corrente, o resistor de 80 do que resistiria o resistor de 20, né? Então, está entrando 2,5 aqui e eu tenho resistências diferentes, já é esperado que a que tiver maior resistência vai passar uma menor quantidade de corrente por ela, né? Então, deu certinho aí, encontramos IA e B e o V0 que era pedido, né? Aí, voltando lá para ele pede agora as fontes, eu acho, né? As potências. Vamos encontrar as potências. Opa, aqui é o circuito que eu estou trabalhando. Então, aqui, ó, aqui são as potências, a potência dissipada em cada resistor. E agora, nos resistores, para encontrar a potência, eu tenho 3 fórmulas para encontrar a potência, certo? Vou deixar as formulazinhas aqui. V vezes I, produto, tensão corrente, só que V é V é RI, né? Então, posso encontrar também por R vezes I, que é RI quadrado, e I é V sobre R. Aí fica V vezes V sobre R, ou V ao quadrado sobre R. Então, tem 3 fórmulas para encontrar a potência. Nos resistores, qualquer uma delas você consegue, né? Mas nas fontes eu vou usar sempre o V vezes I. Certo? Então, a potência na fonte. De cara aqui, ó, a corrente que está saindo da fonte, né? É de 2,5 amperes e a tensão dela é de 50 volts. Então, a potência na fonte é de 50 vezes 2,5, que dá 125 watts. 125 watts sendo gerados por essa fonte, certo? Isso daí tem que ser igual ao que vai ser consumido pelas resistências também. Vamos ver quanto é que vai dar. Professor, dá para subir um pouquinho o quadro? Acho que está no máximo. Não tá aparecendo a parte final. Deixa eu ver aqui a minha câmera, que eu tento baixar aqui. Opa. Aí, obrigado. Pronto, está no limite. Deixa eu afastar só um pouquinho. Pronto. Eu vou apagar um pouquinho em cima agora. Pronto, então chegamos aqui nesse valor de... Deixa eu sair daqui. Bom, então chegamos aqui nesse valor de... Chegamos aqui nesse valor de 125 watts da fonte, né? Que está sendo gerado. Agora eu tenho 3 resistências, a de 4, a de 20 e a de 80. Eu vou apagar rapidamente aqui e vamos fazer a de 4 ohms. Um resistor de 4 ohms está passando 2,5 amperes. Então, a potência no resistor de 4 ohms é, vou fazer R vezes I ao quadrado, certo? 4 vezes 2,5 ao quadrado. Então, aí vai dar quanto? 4 vezes 2,5 vezes 2,5 deu 25 watts, certo? Consumido nesse resistor de 4. Agora vamos para o próximo, que é o de 20. 20 vezes IA deu 2, 2 ao quadrado. Aqui vai dar 20 vezes 4, né, que dá 80. E agora no de 80, P igual a 80 vezes 0,5 ao quadrado. Vai dar 8 vezes 0,5 vezes 0,5, que deu 20 watts. E se a gente observar aqui, ó, a soma desses três aqui,
vai dar justamente 125 watts consumidos, os resistores, né? E aqui são os gerados, né? Então, sempre o gerado vai ter que ser igual ao consumido, certo? Sempre, sempre, sempre. Não tem como dar diferença. Se der alguma coisa diferente entre o que está sendo gerado e o que está sendo consumido num circuito, foi algum erro que ocorreu de conta, algum erro de conceito que acabou ocorrendo. Sempre o que é gerado é igual ao que é consumido, certo? Depois eu vou falar, talvez no final do dia de hoje, de uma regrinha específica de potência em fontes. Porque nas fontes, a gente pode ter em alguns momentos fontes que geram, e em outros momentos fontes que consomem também, certo? Quando tem uma fonte só, um circuito, logicamente que ela vai gerar, porque os resistores sempre consomem. Não tem como a resistência gerar potência, ela sempre vai consumir. Agora a fonte pode ter hora que pode gerar ou pode consumir. Quando a fonte está sozinha, tem uma só fonte, aí ela é a única fonte geradora, né, de potência, então ela sempre vai gerar. Mas aí eu vou mostrar para vocês os momentos que as fontes podem consumir também, sempre que tiver mais de uma. Deixa eu voltar lá para o livro. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Tranquilo. Bom, será que foi a 2.18, que a gente respondeu, né, já nas primeiras duas linhas, né, nas primeiras duas perguntas, há elementos em série ou há elementos em paralelo. Sempre que houver algum desses elementos, a gente simplifica o circuito, depois encontra uma corrente, como foi esse caso aqui, e fomos retornando, encontrando tensões, depois outras correntes, e respondendo aqui essas questões, né? Então, a questão 2.19 é bem parecida com essa. Ele pega também as correntes, né, I1 e 2 e o V0, e verifique se a potência fornecida é igual à potência consumida. Ele é bem parecido, só que aqui a gente não tem mais duas resistências em paralelo, né? Aí que vai ter são duas em série, 30 e 90, e depois esse conjunto aqui, o equivalente dessas duas de 120, que vai estar em paralelo com a de 80. Então a gente vai, simplifica aqui, depois passa por uma segunda rodada de simplificação com esse paralelo, e a gente vê com a resistência só. Aí, com a resistência só, você vai encontrar o V0, que vai estar em cima dessa resistência única, né? E depois vai continuar retornando os circuitos anteriores para encontrar os outros dados. Então, essa parecida com essa 19, vocês param para tentar fazer, depois eu passo do livro parecida com essa. Aqui é outra, também bem parecida com essa daqui, né? Só que tem um terceiro resistor aqui embaixo. Então, eu tenho agora 3 resistências em série, e o conjunto vai estar em paralelo com essa de 2. Também para encontrar tranquilo. A diferença agora é que é uma fonte de corrente, né? IG não é mais uma fonte de tensão, e o valor de IG é dado. Não, não é o valor de IG, não, é o valor de IA que é dado, a corrente nesse elemento, né? Então, IA aqui deu 2 miliamperes, consequentemente, como esse elemento está em série com o de 4 com o de 3, é a mesma corrente que passa em todos. Nós vamos para essa correntezinha, esse circuitinho aqui, que é bem interessante. Ele já é um pouco maior, certo? Tem 3 malhas internas, né? Então a gente vai ver quantas malhas no total ele tem. A gente vai ver o conceito de malhas internas, que vai ser importante no segundo momento. Mas vamos ler aqui. Então ele já diz, ó, a corrente zero do circuito da figura P2.21 é de 4 amperes. Então esse zero aqui, ele já deu essa colherzinha de chá, porque ele informa qual é essa corrente, né? A corrente que passa no resistor de 25 ohms. Então ele já dá uma dica, dá uma ajuda, né? Aí a pergunta, letra A, qual é I1, que é a corrente que passa no resistor de 70. Letra B, qual a potência em cada resistor. E letra C, se o total gerado pela fonte é igual ao total consumido nos resistores. Então, I0 é 4, né? Então, vamos lá para o meu quadro para a gente começar a fazer. E aqui vocês já imaginam, né? Vamos tentar ver as nossas perguntas. Começando
lá pela pergunta 1, né? Tem algum elemento em série aqui, nesse meu circuito? Tem alguma resistência em série? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 resistências, né? Aí, monte um sistema de equações. Pronto. Então vamos lá agora. Deixa eu desenhar ela aqui, 2,21. Uma fonte 180. Um resistor de 25. Aqui tem um de 8. Um de 5. Um de 10. E um de 70. Pronto. Então vamos lá para o quadro. Então aqui, pessoal, olhando o quadro, né? Bem, a gente tem aqui esse nossos circuitos. E aí eu pergunto, tem algum elemento em série aqui? 180 volts. Vou ajeitar esse aqui, não ficar bem feio. 180 volts. 180 volts, 70 ohms, 8 ohms, 10, 5 e 25. E lá no enunciado é dito que a gente tem a corrente zero aqui, né, é de 4 amperes. Certo? Aí vamos logo trabalhar com esse resistorzinho de 25 ohms, né? Se eu conheço R, que é 25, a resistência, e sei qual é o I, que é a corrente, que é de 4, eu tenho como encontrar a tensão, né? E aí, sempre que eu tenho tensão, eu vou ter, além do valor da tensão, a polaridade dela também. Tem um lado que é mais e um lado que é menos. Qual é a polaridade da tensão no resistor de 25 ohms? Aqui no lado esquerdo. Ou a partir de onde eu consigo tomar a conclusão de qual é a polaridade dessa tensão em 25 ohms? Exatamente, Mariana, pelo sentido da corrente. Então, se a corrente está passando da esquerda para a direita, os 4 ohms, vai haver uma queda nesse sentido, ou seja, eu vou sair de uma tensão maior para uma tensão menor. Então, sempre que eu me referir a tensão ou corrente em algum elemento, no caso das tensões, eu tenho que trazer a polaridade, no caso da corrente, eu tenho que dizer o sentido. Está indo de baixo para cima, de cima para baixo, ou de um lado da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tenho que saber. Então, essa daí já é a minha polaridade. E qual é o valor da tensão do resistor de 25 ohms? Qual a tensão aí de 25 ohms? É bem fácil, né? A gente sabe que a tensão é tão fácil que quem vê ri, né? É ri. Então, aqui vai ser 25 vezes 4, que deu 100 volts. Então, aqui eu tenho uma tensãozinha de 100 volts, certo? Mais menos de 100 volts, nesse meu resistor de 25 ohms. Pronto, então já conheço aí. Agora eu vou para as perguntas, né? O que o enunciado me deu, eu consegui usar de alguma forma, não tenho mais o que fazer. Aqui são os meus nós, só para chamar a atenção deles aqui. Pronto. E aí vamos lá para a primeira pergunta. Há algum elemento em série? Eu vou olhar aqui, eu tenho 5 resistências, né? 25 está em série com 10. Não, tá não, né? A corrente vem aqui, está em série com 8. Não, também não está.
Realmente em série eu não tenho nenhum resistor em série aqui. Aí vamos para a próxima pergunta. Pergunta 2. Em... Há elementos em paralelo? Aí você pode olhar, só 78 estão em paralelo, né? Vamos ver. O terminal de baixo aqui, realmente estão conectados um ao outro. Agora os terminais de cima. Esse daqui está no de 10, esse no de 10 também. Em um lado do de 10, esse no outro lado do de 10. Então, não há uma conexão direta entre esses dois pontos, então eles não estão em paralelo. E nem o de 10 com o de 25, ou de 5 com o de 25. Então, não tem nada em paralelo aí, não dá para a gente simplificar nada. Então, questões 1 e 2, negativas, né? Perguntas 1 e 2 negativas. 3. Há algum nó com apenas uma corrente desconhecida? Se você olhar bem aqui, eu só conheço uma corrente no circuito todo, que é a de 4 amperes. Eu não conheço nenhuma outra. Então, esse fato aí já... Todos os nós aqui têm 3 ramificações. Eu só conheço 4 amperes. E todos os nós aí, pelo menos 2 eu não vou conhecer. Certo? E esse nó aqui do meio, esse aqui de baixo, eu não conheço nenhuma corrente. Então, desse daqui, pelo menos esse 4 está saindo, esse daqui 4 está entrando. Mas o restante não ajudou em nada, né? Isso daí. Aí vamos para a quarta pergunta agora. Há alguma malha com apenas uma tensão desconhecida? Vamos olhar aqui as malhas, né? Aí eu faço a pergunta para vocês. Olha aí, a perguntinha interessante. Quantas malhas tem esse circuito, pessoal? Quantas malhas tem esse circuito? Responde aí. Pode usar o chat, ligar o microfone, fica à vontade. Eu quero saber quantas malhas tem esse circuito. Larissa acha que são 3, 4, Rafael, Mariana 4. E aí, alguém mais vai fazer uma tentativa? Relembrando o conceito, Franklin 3, vamos relembrando o conceito de malhas, são caminhos fechados, certo? Pode ser que eu tenha outros dentro dele, né? Eu já antecipei aqui um pouquinho que a gente tem 3 malhas principais, né? Sem caminhos dentro dele. Mas a gente pode ter malhas externas aí, pode ter malhas diferentes. Vamos contar aqui quantas malhas a gente tem, certo? Então a gente vai fazer um conjuntinho de malhas que vai ligar, que vai ser composto, né, por ramos. As malhas são compostas por ramos, né, que são esses elementos que estão entre os nós. Então essas conexões, os elementos que estão entre dois nós. Isso daí a gente vai fazer, a gente vai observar aqui quantas malhas a gente tem. Então, como alguns já anteciparam, né, a gente tem essas malhas internas, né, que não tem outras malhas dentro delas. Por exemplo, aqui compostas por esses ramos que têm 3 elementos. A fonte de 180, o resistor de 5, o resistor de 70. É uma malha. Aqui uma segunda malha, o resistor de 70, o resistor de 10, o resistor de 8. E aqui uma terceira malha com o resistor de 5, de 25 e o de 10. São 3 malhas internas. Agora a gente tem as malhas externas também. Tem essa malha externa, essa grandona, que tem um elemento, o resistor a fonte de 180, o resistor de 25 e o resistor de 8. Certo? Agora, olha só. Aqui eu tenho um retângulo, tem um caminho fechado também. Quais elementos pertencem a esse retângulo? Eu tenho uma fonte de 180, o resistor de 5, o resistor de 10 e o resistor de 8. Fechando aqui esse caminho fechado. Então já são 5, né? Eu tinha as 3 internas, a externa e essa daqui, ó, 5. Certo? Agora vamos fazer. Tem outras malhas aqui, por exemplo, essa daqui de cima com essa daqui de baixo. Da minha mão aqui. Essas duas aqui também formam uma malha. Quais elementos fazem parte? A fonte 180, vou fazer de azul aqui. A fonte de 180, o resistor de 25, o de 10, o de 70, e aqui eu fecho aqui. Isso aqui também é uma malha, certo? Isso aqui também é uma malha. E por fim eu ainda tenho, vou manter isso daqui,
Por fim, eu ainda tenho, vou apagar isso aqui. Não, aqui era 70, né? Então, são 6 malhas. E, por fim, eu ainda tenho a minha 7ª malha, que é essa daqui. Certo? Então, são todos os caminhos fechados. Eu vou ter qual? 5 homens, 25 homens, e 8 homens e 70 homens. Então, vem aqui por fora. Certo? De 10 não entra nessa malha. Então, eu tenho 7 malhas, na verdade, aqui. Certo? São 7 malhas no total. As 3 internas, uma externa, e mais 3 que formam as duplas, né? Aqui. Eu junto, vou chamar aqui A, B, C. A malha A com B, a B com C e a A com C. Então, são 7 malhas nesse. Todo circuito que tiver esse formatozinho aqui, a gente já sabe que são 7 malhas diferentes. Esse aqui o valor dessa resistência, deixa eu ver aqui no livro. 8 ohms. 8, 5, 25, 10, 70. Então, dessas 7 malhas que a gente tem, eu tenho que procurar alguma delas que eu só não conheça uma tensão. Então, vamos ver aqui quantos elementos eu tenho. Nessa malha A, aqui, essa primeira aqui, só desse, eu tenho 3 elementos, e dos 3 elementos, eu só conheço a tensão na fonte de 180. Os outros eu não conheço. Então, essa daqui não pode ser, que no de 70 e no de 5 eu não conheço. Nessa daqui eu não conheço ninguém. Ó. Eu não sei a tensão em 70, nem a em 8, nem a em 10. Nessa daqui, de cima, eu só conheço a tensão no resistor de 25. Em 5 e em 10 eu não conheço. E na malha externa, pessoal? Quais são os elementos da malha externa? Quais são os elementos que eu tenho na malha externa? Na malha externa, eu tenho 3 elementos só. Eu tenho a fonte 180, tenho um resistor de 25 e tenho um resistor de 8. Então, desses 3, eu conheço a tensão da fonte 180, né? Conheço a tensão do resistor de 25, que é 100, a tensão e a polaridade. Só não conheço de 8. Aí, opa, há alguma malha com apenas uma tensão desconhecida? Sim, a malha externa desse circuito aqui. Eu só não conheço a tensão no resistor de 8 ohms, professor. Eu conheço a tensão em 180, na fonte, né, que é a fonte 180, e o resistor de 25 ohms, que é 100 volts. Então, eu só não conheço a fonte do resistor de 8 ohms. Eu tenho como encontrá-lo agora. A minha única incógnita, então eu tenho como encontrar. Isso tudo aí porque no enunciado lá da questão tem a colherzinha de chá que o livro deu aí com os 4 amperes ali. Se não fosse isso daí, eu ia para a quinta, montar um sistema de equações. Mas como ele deu essa colherzinha de chá, então eu estou continuando minha questão. Então aqui eu vou lá. Eu não sei a tensão e não sei a polaridade, né? Em 8 ohms. Eu tenho que dar um chute inicial. É como se eu pegasse uma corrente e desse um sentido para ela. Se eu errei o sentido, o valor daquela corrente vai ser negativo. Mesma coisa aqui. Eu vou dar uma polaridade inicial aqui, um mais menos. Se eu errei, na hora que eu for encontrar aqui o valor, a partir do restante das tensões, se eu errei a polaridade, o valor vai ser negativo. Mas depois eu troco a polaridade, né, se for. Mas eu vou dar esse chute aqui, que eu acho que é mais menos aqui. E vou chamar de V de 8 ohms. Certo? Essa é a minha incógnita, V de 8 ohms. E agora vamos para o somatório das tensões nessa malha externa. Certo? A malha externa tem 3 elementos. Eu poderia só deixar bem didático, né? Eu vou fazer aqui pequenininho, só esses 3 elementos, para não, senão vai ficar muita informação aqui dentro. Depois eu apago. Então, a malha externa tem só 3 elementos, o resistor de 8, o resistor de 25 e o resistor de 100, e a fonte de 180, né? Certo?
Então, eu só tenho esses três elementos, eu vou analisar, e eu já tenho a polaridade aqui, mais menos, 100 volts, e aqui mais menos, V de 8 ohms. E eu vou escolher aqui, como sentido de análise, o sentido horário. Ou seja, na hora que eu estiver somando elevações e quedas, né, de tensão, elas vão ser elevações respeitando esse sentido ou quedas respeitando esse sentido aqui. Começando pela fonte, certo? Então, olhando para a fonte, inicialmente, de 180, nesse sentido horário, na fonte eu entro num ponto negativo, aqui na parte de baixo da fonte é uma tensão menos, e na parte de cima da fonte é uma tensão mais positiva, né? Então, está havendo uma elevação de tensão no sentido horário de análise. Vou analisar a fonte e os dois resistores no mesmo sentido, todo mundo no sentido horário. Então, na fonte está havendo uma elevação de tensão, seja tensão positiva, de 180 volts. Certo? O somatório das tensões igual a zero. E no resistor de 25 ohms, pela polaridade que ele tem, está entrando mais, está saindo menos, é uma queda de 100 volts. E pela polaridade que a gente escolheu, né? A gente teve que dar um chute inicial, coloquei mais menos aí. Então, entra mais, sai menos, é uma queda também de V de 8 ohms, que é a minha incógnita. Essas daqui são as três tensões, três elementos com tensões na minha malha. Vou igualar isso aqui a zero. Né? Aí vou isolar agora o meu V de 8. E eu vou ter que meu V de 8 deu 80 volts. Então, se o V de 8 for positivo, eu acertei a polaridade desse meu resistor, né? Desse meu chute inicial aqui, com mais menos V de 8. Então, eu sei agora que a tensão nesse resistor, já posso apagar essa incógnita, não é mais um incógnito, já achei aqui, né? Eu já digo, olha, a tensão no resistor de 8 ohms é de 80 volts. 80 volts a tensão aqui nesse resistor, certo? Aí já, de cara, né, como eu tenho a tensão nele e tenho a resistência dele, eu tenho como saber qual a corrente que está circulando aqui, né, por ele. E o sentido, qual o sentido da corrente aqui no resistor? A corrente está subindo aqui, pessoal, ou a corrente está descendo no resistor de 8 ohms? O que vocês acham? Larissa, Marlos, Rosiele, Mariana, está descendo, né? E aí, pode ter força porque está descendo. E como consequência da polaridade, mais menos, a corrente do resistor ela vai sempre seguir do mais para menos. Da mesma forma que, se eu conhecer a corrente logo, né, antes da tensão, eu sei que a polaridade vai ser mais menos sempre, no sentido da passagem da corrente. A corrente sempre vai entrar no mais, saindo menos. Então, já sei que o sentido é esse daqui, né, de cima para baixo. E qual o valor dessa corrente? I, isolando o I aqui, né, V igual a RI, o I vai ser V sobre R. 80 sobre 8, o I vai ser de 10 amperes. Né? Então, de cara, você já vê aí, ó, o I igual a 10 amperes. Pronto. Aí vamos voltar agora tudo de novo, né? Vamos voltar para a primeira pergunta. Há algum elemento em série? Como a gente não mudou nada, a gente nem vai simplificar, não vai. A primeira e a segunda sempre vão ser não, né? Há elementos em série? Não. Há elementos em paralelo? Também não. Agora, há algum nó com apenas uma corrente desconhecida? Vamos olhar os nós que a gente tem. Esse nozinho aqui de baixo, eu só conheço que está entrando 10 amperes por ele, né? Vai passar por 8 ohms e vai vir aqui por baixo os 10 amperes. Esse nozinho daqui, em cima da fonte, ainda eu só conheço que 4 amperes está saindo dele aqui. Esse daqui do meio, eu não conheço ninguém, nem o de 5, nem o de 10, nem o de 70. Agora esse nozinho aqui, ó.
quais correntes eu conheço? Eu sei que está vindo 10 lá de cima e entrando nesse nó, perdão, está vindo 4 amperes lá de cima e entrando nesse nó, e aqui por baixo está saindo dele 10. Então, se ele só tem 3 caminhos, né, de cara eu já sei qual é a corrente e o sentido em 10 ohms. Qual a corrente e o sentido aqui? O valor da corrente e o sentido da corrente do resistor de 10 ohms, pessoal. 6 amperes, né? Então, aqui, ó, está saindo 4, 10 desse nó e só está entrando 4. Para igualar, né, os 10, tem que entrar nesse nó mais 6. E aí eu vou entrar 4 de um lado, entra 6 do outro e sai 10. Aí dá ok. Então, aqui, ó, entrou 4, vai entrar mais, entrar essa setinha assim, mais 6 amperes. Né? Então, já vou continuar minha questão agora. Agora, de novo, já conheço a corrente e a resistência do resistor de 10 ohms, né? Está passando 10 amperes por ele, da esquerda para a direita, então já sei a polaridade da minha tensão. A polaridade da tensão é do mais para o menos aqui, certo? E o valor da tensão é V igual a R vezes I. 10 vezes 6, que dá 60 volts. 60 volts está passando por aí, ok? Aí eu vou continuar. Vamos continuar a fazer agora as minhas perguntas, né? Tem alguma... As duas primeiras sei que vai ser não, porque eu não estou mudando aqui meus circuitos, mas eu vou apagar aqui, ó, para a gente analisar outra malha. Há algum nó com apenas uma corrente desconhecida? Não, apareceu de 6 ohms agora, de 6 amperes agora, né? Mas eu ainda não sei. Aqui, o desse daqui, eu só conheço os 6 amperes. Esse daqui eu permaneço só conhecendo de 4. Esse de baixo permaneço só conhecendo de 10. Então, a terceira pergunta agora é não ainda. Agora a quarta. Há alguma malha com apenas uma tensão desconhecida? Aí agora o negócio mudou, né? Eu já conheço aqui a tensão de 80, conheço a tensão aqui de 60 e a tensão de 100. Dos 5 resistores já conheço de 3, né? Além da fonte de tensão, que também já é conhecida. Então, só falta conhecer esses dois aqui. Aí, se eu olhar agora, eu posso olhar várias malhas, né? Eu posso olhar essa malha aqui, que tem um resistor de 70, de 10 e de 8. Eu já conheço 60, 80, falta só conhecer o de 70, que inclusive é uma das incógnitas, né? Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é a corrente I1, né? É a corrente do resistor de... A primeira pergunta é a corrente desse resistor aqui, de 70. A gente descobrir, né? A nossa letra A é a corrente do resistor de 70, que a gente vai achar daqui a pouco. Se eu conhecer a tensão nele, dividindo por 70, eu conheço a corrente, né? Então vamos descobrir com essa tensão, e aí trazendo aqui para baixo, né? Só esse circuito. Esse circuito aqui vai ter essa malha, né? Vai ter o resistor de 70, vai ter o resistor de 10, vai ter o resistor de 8. Então, 8, 10, 70. E aí o de 70, eu vou dar um chute inicial aqui, mais menos V de 70. O de 10 ficou mais menos 60. O de 8 ficou mais menos 80. Vou usar outra cor, mas esqueci. Então agora eu vou fazer o somatório. Vou considerar aqui o sentido horário, certo? O sentido horário aqui, o somatório das tensões. E aquele que eu estiver indo do menos para o mais é uma elevação, o que eu estiver indo do mais para o menos é uma queda, certo? Elevações. Pronto, no livro, quando vocês forem estudar pelo livro, lá no capítulo 2, os exemplos que ele tem, vocês vão observar que o autor, por algum motivo, ele decidiu considerar o contrário. Decidiu considerar que
do menos para o mais ele coloca negativo, e do mais para o menos ele coloca positivo. Mas como ele é igual a zero, vai dar no mesmo, né? É só multiplicar por menos 1 para chegar no mesmo resultado da gente. Só que eu acho mais intuitivo considerar uma elevação de tensão do menos para o mais positivo e uma queda de tensão do mais para o menos negativo, né? O que importa é não misturar os dois, certo? Independente de quem vai ficar positivo ou negativo, é não misturar os dois. Então vamos lá. Aqui eu vou ter os 70 volts, né? Eu que quis dar esse chute inicial, se eu errei, vai dar negativo aqui. Eu acertei da positiva. Então, do menos para o mais, está havendo uma elevação de V de 70. Me cobre. Nos resistores aqui, do mais para o menos é queda de 60. É queda aqui também, mais para o menos de 80. Igual a zero. E aí vai para o outro lado da igualdade. O V de 70 ohms deu 60 mais 80, que dá 140 volts. Não. Então, a tensão aqui em 70 ohms, ela é mais menos de 140 volts. Né? Mais menos de 140 volts. E agora eu tenho como encontrar a corrente, né? Que passa em 70 ohms, que é o I1. A primeira resposta ali da letra A. Então, esse 1, que é a corrente em 70 ohms, é igual a 140 sobre 70. Então, o I1 deu 2 amperes. O I1 aqui foi de 2 amperes. Né? Agora só está me faltando o resistor de 5 ohms. E agora eu tenho várias formas de encontrar. Né? Vamos encontrar a corrente que passa por ele. Olhando esse nó central aqui, olhando esse nó central, eu sei que está saindo dele por um lado 6 e por baixo aqui 2. Então está saindo 8, né? Então vai ter que entrar 8. Só tem um caminho para entrar, vai passar justamente no resistor de 5 ohms. 8 amperes aqui no resistor de 5 ohms. E aí a tensão nele vai ser 8 vezes 5, que vai dar 40 volts, né? Mais, menos. E aí a gente finaliza. Mais, menos, 40 volts. E aí, só para finalizar mesmo, qual a corrente que está passando na fonte de 180 volts, né? Para a gente achar a potência dela. A corrente que está passando na fonte de 180 volts. Qual o valor e qual o sentido? A corrente aqui. Aí eu vou olhar para um dos dois nós, né? Ou esse de cima ou esse de baixo. Vai dar a mesma coisa nos dois, né? Olhando para esse nó de cima, está indo para cima 4 amperes e está indo para a direita, saindo 8 amperes. 4 mais 8, 12, né? Tem que estar 12 subindo. Mesma coisa olhando aqui para baixo. Entrando 10, esse azulzinho aqui 10, ó, e entrando 2, vai sair 12, né? Então, obrigatoriamente, eu vou ter 12 amperes aqui, do menos para o mais, né? Saindo, sendo gerado por essa fonte. E aí a potência dela é 180 vezes 12. E vai dar a mesma coisa, né? Essa quantidade gerada pela fonte, do que se eu fizer dos 5 resistores. Posso fazer aqui, apaguei, que estava aqui minha fórmula, era RI quadrado, V ao quadrado sobre R, ou V vezes I. Se você fizer dos 5 resistores aqui, a soma vai dar igual aos 180 vezes 12. 180 vezes 12 dá 2.160. Então, 180 vezes 12 é 2.160 de potência gerada. Vai dar a mesma coisa de fazer individualmente, resistor por resistor, as potências deles, consumidas em cada resistor, e chegando ao valor final. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nessa, nessa questão?
Professor, você pode repetir a parte da corrente na fonte? Posso. Na fonte, vai descobrir a corrente na fonte, eu vou olhar ou para esse nó ou para esse daqui, para um dos dois, né? E o ramo que a fonte está vai estar contido em um desses dois nós, né? Olhando para esse nó de baixo, qual a corrente está chegando por aqui? Eu vou voltando aqui, a mesma a corrente que passa no resistor de 8, que é 10 amperes, né? Então, 10 amperes vem por aqui, tal, não tem para onde ir, tá, encontrou aqui nesse nó. E aqui de cima já tem o de 2, né? Então, se está entrando 10, se está entrando 2, está entrando 12. Tem que sair a mesma quantidade que entrou. Tem que sair 12, né? Então, ela sai 12 por aqui e sobe na fonte. A mesma análise poderia ser feita olhando para esse nó aqui de cima. Esse nó aqui de cima, qual a corrente que está subindo, saindo dele aqui? A corrente está saindo dele aqui é a mesma que passa no resistor de 25, que é de 4 amperes. Então, está subindo 4. E qual a corrente está vindo para a direita, para o resistor de 5 ohms, né? Se você olhar aqui, a corrente está saindo aqui para a direita, essa daqui de 8 amperes, que a gente descobriu no finalzinho da nossa resolução. Então, está saindo 4 e está saindo 8. 4 mais 8 está saindo 12. Só pode estar subindo aqui, né, entrando no nó, 12 também. Certo? Então, são 12 amperes que estão passando pela fonte de 180 volts. Nesse ramo aí, obrigatoriamente vai passar 12 amperes. Ok? Obrigado, professor. Então é isso, pessoal. A gente foi fazendo naquelas que a gente fez na aula passada, né? Eu acabei já chegando na quinta aqui, né? Tentou ver se tinha algum elemento em série, não tinha, elemento em paralelo, não tinha. Há algum nó com apenas uma corrente, não tinha. Alguma malha com apenas uma tensão, não tinha. Aí a gente chegou na última. Monte o sistema de equações, a gente montou duas equações, a gente fez uma substituição e encontrou a corrente ou a tensão que estava faltando, né? Mas aí tem como resolver caso no enunciado, né, seja dada essa colher de chá, vamos dizer assim, essa chancezinha, ou na questão já vem informando qual é a tensão em um elemento, ou a corrente em um elemento, alguma coisa em um elemento, né, como foi essa questão aqui, que ele informou que no resistor tal e zero tem 4 amperes. Então, aqui a gente conseguiu fazer. Mas se não fosse isso daí, a gente não conseguiria. Mesma coisa essa daqui, ó. O resistor tal tem 3 amperes. Pronto. Aí a gente vai e tem como sair. Se não for isso daqui, não tem para onde correr. Aqui a outra, essa 25. Os resistores IA e B, tal, tem as correntes de 4. Opa, como é que eu saio daqui? Apaga. Pronto. As correntes IA e B são de 4 e 2, respectivamente. Então, quando eu vejo aqui, ó, se não tivesse essa informação de A e B, não tinha para onde sair a corrente. Depois que a gente fosse estudar, fosse ver aqui, eu ia ter que partir para o sistema de equações, não tem para onde partir. Mas aí, com essas informações, aqui no capítulo 2 ainda, né, dá para fazer. Mas a gente vai ver que a partir do capítulo 2, principalmente o capítulo 4, aí já não dá para, a partir do capítulo 3 e principalmente o 4, aí já não vai ter mais essa colherzinha de chá, a gente vai ter que partir para montar os sistemas de equações, que a gente vai ver na semana que vem. Certo? Nessa semana ainda, a gente está aqui essas questõezinhas aqui mais simples, né? Que dão umas dicas para que a gente consiga, a partir do somatório das tensões de uma malha, a partir do... Já vamos montar, vou passar umas questões parecidas aqui da edição nova do livro, certo? Mas eu já vou apresentar para vocês aqui, já para vocês montarem na cabeça quando aparecer lá. Talvez os valores mudem uma coisinha ou outra da questão, certo? Mas a lógica por trás, às vezes, é bem parecida. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Professor, esse livro... Sim, esse daqui que eu tenho foi uma xerox, né? Que o pessoal vai e
digitaliza e acaba disponibilizando, né? Mas aí, como, logicamente, não é... Se dá uma procura na internet, você vai encontrar, certo? Mas como não é a fonte oficial, né? A fonte oficial mesmo é você chegar lá, e a edição 8, certo? Dessa Xerox que você botando no Google aí, você encontra. É a oitava edição do livro. Mas se você for lá no site da biblioteca, direitinho, tal, você vai encontrar esse daqui, que é o livro da biblioteca mesmo. Parece que vai lá no cib.fal.br, aí tem que torcer para ficar tudo, tá tudo online, né? Às vezes ele dá uma cai aqui a conexão, e a gente acaba não conseguindo fazer a conexão dele, né? Você faz aqui seu login e tal, aquele procedimento todo, que eu já mostrei para vocês. Depois de fazer seu login, aí você vai lá e tá aqui, e-book, aí só escrever Nilson aqui, Nilson. Se escrever circuitos elétricos, ele não encontra, porque ele tem um bugzinho com acento, acaba que não encontra nem a pau. Assim, é mais fácil torcer que o nome do autor não tenha nenhum acento, nem nada do tipo, e aí você encontra mais fácil. E aí o livro que está disponível aqui na biblioteca virtual da UFAL é a edição 10. E eu vou passar as questões da edição 10, certo? Que aí considero que todo mundo tem acesso. Opa, esse livro não está disponível. Deixa eu botar aqui de novo. Nilson, pronto, apareceu. James William Nilson e Susan A. Riedel, né? Se você clicar aqui, ler agora. Aí, essa aqui é a edição 10, a edição que está disponível, certo? Aí eu adianto logo, tem vezes que está fora do ar. Isso que se eu passar hoje, tento fazer logo hoje. Eu vou dar um prazozinho, mas tento fazer logo hoje, ou no máximo já à noite, amanhã de manhã, quanto antes, porque às vezes ele fica fora do ar. Aí é só ir lá no capítulo 2, que está até escrito errado, está como capítulo do 1, vem por 3, depois vem por 3 de novo, mas é o primeiro capítulo 3 que aparece. E aí eu vou lá nas questões, aí faço a leitura, né, faço os exemplos, fazendo, mas lá no finalzinho do capítulo 3, dá um chute aqui, deve ser 35, do capítulo 2, perdão, tem os exercícios, eu vou exatamente para a página, já para facilitar a vida de vocês. Exemplo ainda, exemplo, exemplo. Eita, não, aqueles poemas que tem a resposta, poemas de avaliação. Maria, tá 55. Pronto, já passei demais aqui, deve ser 53. Não, peraí. Não, peraí. Bom, 51 é a página. A partir da página 51 vem os problemas, certo? Vem os problemas, eu vou escolher aqui alguns para a gente fazer. Esses primeiros são a relação de fontes, que a gente vai ver que só não vai ser verdadeira, né? Quando a fonte tiver duas fontes em paralelo, duas fontes de tensão em paralelo, com tensões diferentes, você já corta, diz que não pode. Ou quando tiver duas fontes de corrente em série, com correntes diferentes. Aí você também já disse que não pode, já corta. Aqui tem as questões do 2.2, que mais? Aí deve ter algumas parecidas com essas que a gente fez, ó. Pronto, aqui. Mas tá vendo que já tem uma diferençazinha? Deixa eu dar um zoom. Ó, já não é igual a 2.17, a gente fez 2.18, né? Já tem uma fonte aqui de cabeça para baixo, né? A gente fez uma questãozinha. A 2.18, a 2.18 foi igual, né? 50, era 50, acho que era, né? 50, 10, 4, 20 e 80. Algumas questões são iguais. Essa daqui a gente fez, não, a gente não fez não. Já vou passar assim para vocês fazerem. A gente fez, ó, já é, tá vendo como essa daqui é diferente? Ó, 2.22.
Eles já mudaram aqui as resistências. Aqui, que está de 50, é 25. Aqui está 150, a fonte é 180. Aqui era 8 ohms. Aqui era 70 ohms. Ou seja, eles já mudaram os valores da edição anterior para essa. Essa 22 aqui, que na nossa era 21, na edição 8 já foi trocado os valores. Então, é importante vocês fazerem esse vínculo aqui no site da biblioteca para fazer exatamente a questão correta, né? Na hora que a gente for corrigir, a gente corrija. Se tiver valores diferentes, o monitor vai considerar que tem coisa errada, né? Então, tem que fazer essa edição aqui. Eu vou escolher umas 4, 5 questões para a gente fazer. E para vocês entregarem, que dia é hoje? É segunda, né? Vocês entregarem até quarta-feira antes da aula. 4 questõezinhas. Meia horinha, 40 minutos vocês fazem, 10 minutos cada um. Esse estilo que a gente fez aqui. Não tem nada complexo demais, não. Certo? 4 questõezinhas, já vou colocar agora. Já vou logo dizendo, né? Aí depois eu coloco oficialmente lá no sistema, para vocês fazerem um upload, mas deixa eu escolher logo. Podem fazer aí, ó. Deixa eu voltar. Aqui são melhores. Passar aí a 17. Vou anotar aqui. 2.17. Tudo aqui a gente fez, né? É igualzinha. A 2.19. A 2.22, só para vocês exercitarem com valores diferentes. Pelo amor de Deus, não errem, não. Daqui é igualzinha que a gente fez. Vocês vão baixar essa gravação aqui, vão assistir. Se tiverem alguma dúvida, é igual, idêntica, só muda os valores. A 22. Passou a 24. Ó, como a 22 é idêntica, né? Já fiz para vocês aqui, eu vou passar mais uma. Passa a 27. 17, 19, 22, 24, 27. Eu vou abrir lá no sistema essas 5, certo? 101 eu já entreguei de graça aqui para vocês, né? Só refazer com valores diferentes, então já vai direto, não tem nenhum segredo. Ok? E só para finalizar, pessoal, ó, só para finalizar, vou ver aqui com o meu quadro. Cadê meu quadro? Só para finalizar a aula de hoje, vou vir aqui para o meu quadro, só para falar quando eu tiver mais de uma fonte no circuito. Então, vocês vão guardar isso aqui com muito carinho, certo? Vou apagar aqui. Então, se vocês têm uma das questões aí que tem mais de uma fonte no circuito, depois vão ter várias outras. Vou deixar essa partezinha do quadro aqui bonitinha para nos acompanhar por mais algumas aulas. Só uma ajeitada aqui. Mas vamos lá. Potência em fontes. Guarda isso daqui. Se pudesse ficar também guardado, potência em fontes. O que vai acontecer? A gente vai ter dois tipos de fontes, né? Como vocês já viram aí, fonte de corrente e fonte de tensão. Botou, né? Não. Fonte de corrente e fonte de tensão. Certo? E aí, independente de ser fonte de corrente ou fonte de tensão, eu vou dividir aqui em duas categorias, certo? As fontes. Primeiro, elementos que consomem potência e elementos que geram potência, certo? Sempre nas questões ou em um local ou outro vai ter essa solicitação. Defina os elementos que estão gerando, os elementos que estão consumindo. Então,
Eu vou colocar de um lado aqui, gerando potência e consumindo potência. Aí tem alguns sinônimos, né, para consumindo. Consumindo, pode estar lá, consome, pode ter dissipa ou dissipando potência. Dissipar e consumir, nesse sentido aqui, de potência, são sinônimos, certo? Gerar, fornecer, também vão ser sinônimos aqui, certo? Então, está gerando e consumindo aqui. Geralmente são as informações que a gente vê. E vamos lá. Quem é que gera potência? Só vai ter um elemento que vai gerar potência, certo? Que são fontes. Só vai ter esse elemento que vai gerar. Certo? Então, se tiver uma fonte só no circuito, com certeza ela está gerando, porque as outras resistências vão estar consumindo. E resistência não consome, não gera. Consumindo potência, aí eu vou ter fontes, posso ter, se eu tiver mais de uma fonte, e ou, né, resistências. Então, de cara aqui você vê que resistência só pode consumir, né? Fonte que pode gerar ou consumir. A fonte que vai consumir, ela só pode consumir se eu tiver mais de uma, né? Se eu tiver uma só uma fonte e resistências, e essa fonte estiver consumindo, aí ninguém está gerando. Então, alguém tem que gerar para alguém consumir. E a mesma quantidade consumida é igual à quantidade gerada, né? Aí como é que eu vou identificar que o elemento está gerando ou consumindo? Se for resistência, já bota direto. Não, isso daqui está gerando, está consumindo, né? Resistência. Agora, se for uma fonte, como é que eu vou identificar? Vou identificar da seguinte forma. Eu vou olhar a polaridade da tensão desse meu elemento, né? Vou olhar a polaridade da tensão e vou olhar o sentido da corrente. Se o sentido da corrente nessa fonte for do menos para o mais, ou seja, da fonte estiver saindo uma corrente, ou da fonte de corrente estiver mais menos, com o mais na saída da corrente da fonte, ela vai estar gerando. Já se a corrente estiver do mais para o menos, como ela vai estar nos resistores, né, que eu disse para vocês, é consequência desse consumo, né? Se tiver do mais para o menos, ela vai estar consumindo. Nas resistências, você vai ver que sempre a corrente vai estar do mais para o menos. E nas fontes, que a corrente tiver do mais para o menos, ela vai ter, em termos de potência, vai estar consumindo da mesma forma que um resistor está consumindo também. Entendido? Então, você vai olhar a tensão V e a corrente I. A tensão V e a corrente I. Agora, isso daqui vai servir, logicamente, né? Esses sentidos, essas polaridades, sentido das correntes e polaridade das tensões, vai servir, logicamente, se eu tiver com tensões e correntes naquele sentido mesmo, né? Ou seja, se o meu V for maior que zero, meu I for maior que zero, forem positivos. Então, se eu tiver na tensão essa polaridade de verdade, a corrente nesse sentido de verdade, isso aqui vai servir para quando você tiver com fontes, certo? Resistência sempre vai consumir, fonte pode gerar ou pode consumir. Se eu tiver agora alguns exemplos, se eu tiver aqui, ó, essa fonte mais menos e essa corrente aqui. Aí eu tenho uma fonte de 50 volts e uma corrente de menos 3 amperes. Essa fonte está consumindo ou está gerando potência? O que vocês acham? Está consumindo ou gerando potência? Vamos lá? Consumindo, né? Porque eu sei que, na verdade, o sentido real aqui de circulação é esse daqui, ó.
Pronto. É isso aí. Tem 3 amperes nesse sentido. Certo? Só para vocês não se confundirem, quando tiver um sinalzinho negativo em algum momento que pode aparecer. Certo? Então, deixa todo mundo positivo, todo mundo acima de 0, todo mundo positivo. E aí sim, vai valer essas minhas regrinhas aqui, de fontes, que podem, em alguns momentos, estarem consumindo potência e outros gerando, e resistência sempre consumindo. Não tem possibilidade da resistência gerar potência, certo? Sempre vai estar consumindo. Sempre vai estar do mais para o menos a corrente média, certo? Sempre, sempre, sempre. Não tem como ela gerar potência. Se em algum momento você encontrar os valores positivos, assim, uma resistência, e a corrente vindo do menos para o mais, com tensão positiva e corrente positiva, você pode procurar algum lugar que você errou. Certo? Não, a resistência não vai gerar potência, sempre consumir. Ok? Bem, com essas informações aqui, pessoal, dá para vocês irem bem direitinho aí nas questões, sem maiores problemas, e daí vocês vão resolver facinho. Só a 27, como a gente viu, tem 2 fontes. Então, quando tem 2 fontes, na verdade, só a 27 tem 2 fontes. A 26 tem 2 também, mas não passei. E a 24 tem uma só. Então, só no caso da 27, que pode ser que uma das fontes esteja consumindo. As duas podem estar gerando, né? Lembrando que a fonte só vai consumir quando eu tiver mais de uma. Porque se eu tiver só uma fonte, obrigatoriamente ela vai ter que gerar, né? Já que as resistências só fazem consumir. Ok, pessoal? Então, ficamos com 5 questões para entregar até o momento da aula, fazer até 1h30 da quarta-feira. Questão 17, questão 19, questão 22, questão 24, questão 27, lá do livro, certo? Do livro, edição 10, que é a edição que está no site da biblioteca, aquela oficial, né? Às vezes eu uso esse PDFzinho, porque é mais fácil abrir o PDF do que abrir esse livro online e tal. Aí eu acabo, um exemplo ou outro, fazendo dessa outra forma, com essa outra edição mais antiga. Mas é isso. Alguma dúvida, pessoal? Aqui, tranquilo? 5 questõezinhas para fazer rapidinho, guardar aqui 1 horinha do seu dia, dá para fazer essas 5 questões. Na verdade, são só 4 que uma também de bandeja aqui na turma. Então é isso. Vou botar a gravação daqui a pouco no site. Deixa eu paralisar aqui.